Pai nosso, no nome de Jesus, consagramos a Ti tudo que será feito, tudo que será dito. Este é o Teu altar, esta é a Tua igreja, esta é a Tua noiva. Que Teu Espírito fale conosco. Nós queremos ouvir o que o Espírito tem para falar à igreja. Temos ouvidos para ouvir a Tua palavra e coração disposto a obedecer ao Senhor. Por isso, Pai, nos dá a força, a graça, o entendimento, a sabedoria, a revelação que precisamos, Senhor, para os dias que estão pela frente, Senhor. Nós cremos que o melhor está por vir. Nós cremos que os planos que o Senhor tem para nós são planos de paz, de bem e não de mal, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai, nós te adoramos e nos rendemos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Quantos podem dizer glória a Deus? Dice que Abraão se fortalecia em fé, dando glória a Deus. E é muito bom a gente ter um coração adorador, porque isso que Deus procura, verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E alguém disse que dar glória a Deus não tem contraindicação. Então, pode dar glória a Deus à vontade. O tema desta noite é: você está preparado para se encontrar com Deus? Você está preparado para se encontrar com Deus? Pergunta para alguém aí perto: você está preparado para se encontrar com Deus? Abra sua Bíblia em Amós capítulo 4, versículo 12. Eu gosto sempre de ler vários versículos para que a mensagem seja baseada na palavra de Deus e não em achismos ou em teorias humanas, mas que nós possamos meditar, rumiar na palavra. Amós capítulo 4, versículo 12. Profeta Amós capítulo 4, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus, porque é Ele o que forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Existe uma realidade inalterável, que todos nós, seja crente ou não seja crente, tenha uma fé fervorosa ou se considera um ateu, seja homem, seja mulher, seja rico, seja pobre, independentemente da sua nacionalidade, independentemente do que for, todo ser humano um dia vai se encontrar com Deus. Você acredite ou deixe de acreditar, um dia você estará diante de Deus. Todos nós um dia estaremos diante de Deus. Por isso a pergunta: você está preparado para esse encontro com Deus? Não sei se vocês têm acompanhado os jornais, as notícias sobre a guerra que está acontecendo agora em Meio Oriente, a guerra que está acontecendo em Israel. Nós acabamos de ler, Israel está metido neste versículo, aliás, está metido em toda a Bíblia, porque Israel é o relógio profético da humanidade. E existem 10 grandes profecias que deveriam se cumprir. Uma já se cumpriu, que foi a volta dos judeus para a terra de Israel. Isso aconteceu no ano 1948, quando Israel passou a ser um estado, uma nação. Na verdade, já tinha os judeus sionistas, que tinham os kibbutz, que tinham os locais, mas Israel não tinha nenhuma terra própria, eles estavam na diáspora.
estavam na dispersão, e isso era algo bíblico. Mas preste atenção que interessante, depois de miles de anos, porque lembram que Nabucodonosor levou cativo o povo de Judá, e depois do império medo-persa vieram os gregos, depois dos gregos vieram os romanos. Quando Jesus veio, foi na época do Império Romano, então os judeus estavam ali, mas não era a nação de Israel, eram os judeus ali num território governado pelos romanos. Então eles passaram miles de anos esparcidos, e no ano 1948, há 75, tão somente 75 anos atrás, Israel volta a ser uma nação reconhecida pelo resto dos países. Agora existem duas que devem se cumprir. Uma é a reconstrução do terceiro templo, o Beit HaMikdash. E os judeus, eles já têm todo o material, todo. Tem a linhagem dos sacerdotes, né, da tribo de Levi, tem tudo. Por que não é reconstruído o terceiro templo? Porque justamente no lugar onde deveria ser a reconstrução, tem um santuário, que é o domo da rocha, aquela cúpula dourada que aparece nas fotos, é um santuário muito importante para os árabes. E do lado tem uma mesquita de Al-Aqsa, que também é uma mesquita importante para os árabes. Então os judeus vão orar no que ficou do templo de Herodes, o Western Wall, a muralha ocidental. Ficou uma muralha, eles vão orar ali. Mas eles já têm tudo para reconstruir o templo. Então, enfim, existem diferentes teorias do que pode acontecer. Alguns dizem que pode cair um míssil que destrua aquela mesquita, que destrua aquele santuário acidental ou intencionalmente, que pode acontecer uma catástrofe natural, um terremoto, um sismo, ou que pode haver uma gestão política, porque a terceira profecia é o advenimento do anticristo, a aparição do anticristo, que vai ser um governante muito habilidoso e que possivelmente ele, através da diplomacia, da conversa, da paz, consiga que os judeus possam reconstruir o templo, e então eles vão achar que esse cara é o Messias, porque as duas coisas que todo judeu ortodoxo praticante está esperando: a reconstrução do templo e a vinda do Messias. Ele está esperando a vinda, não estamos esperando a volta, porque nós sabemos que o Messias é Jesus, o Salvador do mundo. Mas antes vai aparecer então este anticristo, e possivelmente através da paz e da diplomacia ele consiga que os judeus reconstruam o templo. Nós não sabemos se antes a igreja será arrebatada ou depois. Existem diferentes correntes escatológicas, mas esse não é assunto nosso. O assunto nosso é nos preparar para nos encontrar com Deus. Amém? Não ficar paranoico. E esquece também desse papo de fim do mundo, né? Porque falta muita coisa acontecer. Jesus vai voltar à terra e vai reinar 1000 anos na terra. Quantos sabiam disso? Jesus vai voltar como ele prometeu e vai reinar 1000 anos na terra. Desde Jerusalém para as nações, e a igreja glorificada vai reinar juntamente com Cristo. Agora nós temos que estar preparados para o encontro com o Senhor. Não só pelo fato do arrebatamento da igreja, sino também pelo fato que nós não sabemos qual será nosso último dia, nossa última hora. Diz que o Senhor vai vir como um ladrão na noite. No sentido que não vai avisar, nenhum ladrão disse: ei, se prepara porque domingo, 4 da tarde, vou roubar na tua casa. Nenhum ladrão faz isso. Assim também, nosso encontro com Deus, nós não sabemos o dia e a hora. Pode ser sim que nós sejamos a geração do arrebatamento, mas pode ser que você saia daqui, tenha um acidente e vá direto a se encontrar com Deus. Ou que você vai deitar à noite
e o dia de amanhã já não acorda. E aí, está preparado? Se esta for tua última noite, você está preparado para se encontrar com Deus? Por isso que aqui faz chamado: se prepare. Esteja preparado para esse encontro com Deus. Olha o que diz 1 de João, capítulo 2, versículo número 28. 1 João capítulo 2, versículo 28 diz assim: e agora, filhinhos, falando para os discípulos, para a igreja, permaneçam neles, falando de Jesus. Jesus é a âncora da nossa fé, nosso lugar seguro. Temos que estar em Jesus, porque também diz que nestes últimos tempos aparecerão falsos cristos, falsos mestres, falsos profetas, falsos messias, falsos ensinos. Então temos que estar ancorados em Jesus. ¿Para quê? Qual é o propósito de estar em Jesus? Para que quando Ele se manifestar, diga comigo assim: Jesus vai se manifestar. Quando Ele se manifestar, tenhamos confiança, diga confiança. Que é o que nos vai dar confiança quando Jesus se manifestar? Ter um relacionamento diário com Jesus. Falar diariamente com Jesus. Ter um relacionamento com Jesus. Não adianta você ter uma religião se você não tem uma relação com Deus. O que vai te dar confiança para aquele dia é um relacionamento com Deus. Porque a vida eterna para o cristão não começa quando o coração para de bater. A vida eterna nossa vida eterna já começou. Nós estamos em Cristo. E quem tem um filho tem a vida eterna. Então, volto a repetir, permaneça nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e não sejamos envergonhados. Tenho de nos afastar dele no dia da sua vinda. Tem uma tradução da versão da Bíblia em espanhol, diz: para que não se envergonhem quando ele apareça e fujam da sua presença. Dizendo que quando Jesus apareça, vai ter pessoas que de tão envergonhadas vão fugir. Porque tinham uma vida dupla. Porque tinham uma vida de pecado. Porque não levavam o evangelho a sério. Porque brincavam com as coisas de Deus. E infelizmente isso hoje em dia é uma realidade. Às vezes aparecem vídeos na internet que a gente vê e diz misericórdia. E o pior que tem algumas dessas pessoas que brincam com o evangelho que tem milhares de seguidores. Por isso que a Bíblia diz: meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Para você não ser enganado, precisa fazer como o Salmo número 1. Medita na palavra do Senhor de dia e de noite. E meditar é mais do que simplesmente ler. É você curtir a palavra. Degustar a palavra. Saborear a palavra. Pensar na palavra. Reagir de acordo à palavra. Olha o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo número 4. Primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4. Diz o seguinte: mas vocês, irmãos, está falando para nós, para a igreja, mas vocês, irmãos, não estão em trevas. Diga assim: eu não estou em trevas. Não estão em trevas para que esse dia, e está com maiúscula, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz. Diga assim: sou filho da luz. Vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário,
vigiemos e sejamos sóbrios. Estar atento, estar alerta. Nós sabemos que a vinda do Senhor, a volta de Jesus, está cada vez mais próxima. Então prepare-se para o encontro com o seu Deus. Claro que a gente precisa fazer planos para nossos filhos, para nossos netos. Fazer planos como se a vinda do Senhor demorasse mais 100 anos, mas viver como se Jesus voltasse esta noite. Com uma vida consagrada a Deus, dedicada a Deus, para que tenhamos confiança naquele dia com maiúscula. E que dia bendito será para os escolhidos de Deus, onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, onde veremos face a face o nosso Salvador. Então, para as pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem as Escrituras, esse vai ser um dia terrível, porque eles estão em trevas. Eles estão na escuridão, eles estão no pecado, são aqueles que zombam de nós, que dizem que nós somos fanáticos, que nós somos quadrados e um monte de coisas. Mas para nós vai ser um dia glorioso, aleluia. E eu creio que o arrebatamento da igreja não vai ser pelas portas dos fundos. Sabe por quê? Porque o antigo pacto é uma sombra do novo. E eu vejo que quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, não tirou o povo de Israel do Egito pela porta dos fundos. Diz que eles saíram com riqueza, com prosperidade. Eles tiveram que pagar os 400 anos que não tinham pagado, tiveram que pagar tudo de uma vez. E eu creio que quando Jesus tirar a igreja do mundo, também o fará de uma forma gloriosa, poderosa, maravilhosa. Por isso os melhores dias para a igreja de Cristo na terra estão por vir. Glória ao Senhor Jesus. Então, sejamos sóbrios, atentos, discernindo o tempo que estamos vivendo. Não dormindo no ponto. Não fique encantado, embruxado com este mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos do dia, nós somos da luz. Amém? 1 Pedro, capítulo 4, versículo número 4. 1 Pedro, olha que legal, limos João, limos Paulo, agora estamos lendo Pedro. Gente de autoridade. 1 Pedro capítulo 4, versículo 4. Por isso, falando mal de vocês, aqui se refere aos do mundo. Você não espere que as pessoas ímpias, pecadoras, zombadoras de Deus batam palmas para você. Não espere isso. Por isso, fala mal de vocês. Estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Por isso seu colega acha estranho você não trair sua mulher. Por isso aquela que faz o cabelo no mesmo salão que você acha estranho você não trair seu marido. Por isso que seus colegas de colégio acham estranho você não colar na prova. Acham estranho você não falar palavrão. Acham estranho você honrar seu pai, sua mãe, pedir a bênção. Porque eles são das trevas, nós somos da luz. Acham estranho. Mas olha o que diz o versículo 5. Eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Está vendo? Todo ser humano, independentemente do que ele acredite ou deixe de acreditar, um dia estará diante de Deus. Você quer conhecer o Senhor Jesus como juiz ou como advogado? Ouvi uma vez uma ilustração muito interessante.
Dice que tinha rapaz que cometeu vários delitos. E então marcaram para o julgar. E ele procurou um advogado que tinha nome de ser muito bom. E de fato esse advogado era um muito bom advogado, muito bom no que fazia. E mesmo aquele rapaz sendo culpado, o advogado fez uma apresentação perante o juiz, perante o fiscal, que conseguiu livrar aquele moço. Ele foi absolvido, inocentado. Ele ficou muito feliz. Tempo se passou e ele voltou a cometer outros delitos. Não mudou de vida, continuou na vida errada. Foi marcado um novo julgamento. Ele chamou aquele advogado. E novamente aquele advogado, com todos os seus recursos, toda a sua inteligência, toda a sua preparação, conseguiu virar o jogo e fazer que ele seja inocentado. Se passou um tempo, ele foi para outra cidade e novamente ele fez besteiras. E foi marcado um novo julgamento. Ele procurou aquele advogado, mas não achou. Só que quando ele chegou no dia do juízo, ele viu que aquele advogado agora era o juiz da causa dele. E não houve jeito. Ele foi condenado. E ele procurou tocar umas palavras com aquele advogado que já conhecia e falou: mas você era um advogado tão bom. Ele falou: sim, mas também sou um juiz justo. Como você quer conhecer a Jesus? Como advogado? Se quer conhecer como advogado, o tempo é aqui e é agora. Porque se você não entregar sua vida a Jesus nesta peregrinação pela terra, você o vai conhecer como juiz. E ali não haverá escapatória, porque os livros vão ser abertos, onde vai se comprovar que você é pecador, como eu sou pecador também. A diferença é que meus pecados foram lavados com sangue do Cordeiro. Quantos tiveram seus pecados perdoados pelo sangue de Jesus? Por isso que vamos participar da mesa. Porque nós cremos no sacrifício, cremos no poder expiatório do sangue de Jesus, cremos nessa oferta perfeita, feita uma vez para sempre, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, que tirou o pecado da nossa vida. Por isso não deixe para amanhã, não procrastine sua salvação. Nenhuma desculpa é válida. Não há nada mais importante do que estar preparado para o encontro com Deus, porque não sabemos o dia, nem a hora, nem os anjos do céu sabem. Por isso que é impossível marcar uma data. Teve aí certa religião que tinha matado uma profeta que marcou data e Deus sebra, porque está indo contra a Bíblia, não tem como marcar data. Mas o que sim precisamos é estarmos preparados para o encontro com nosso Deus. Amém? Romanos capítulo 14, versículo número 10. Romanos capítulo 14, versículo 10. Diz assim: você, porém, por que julga seu irmão? E você, por que despreza seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Vou ler de novo. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Nós não fomos chamados a julgar. O justo juiz é o Senhor, Deus dos exércitos. Nós somos chamados a ter compaixão, a ter misericórdia.
Porque juízo sem misericórdia se fará com aquele que não tiver misericórdia, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Uma vez falaram com um pastor de uma igreja grande, mas que ele, para alguns, era um pouco mão branda. Alguns falavam que ele tinha que ser mais rígido. E ele falou o seguinte: eu prefiro errar, se é que vou errar, prefiro errar por excesso de misericórdia do que por excesso de rigidez. Porque todos nós precisamos de graça e misericórdia. Quando você usa um dos seus dedos para apontar a algum dos seus irmãos, tem 3 que estão apontando para você. Então não julgue. Eu já tenho tantas fraquezas e debilidades para tratar de mim, que não tenho tempo para estar apontando a fraqueza e a debilidade do meu irmão. Por que querer tirar a palha do olho do irmão e não ver a trave diante dos nossos olhos? Deus não nos chamou a julgar. Deus nos chamou a ter misericórdia e a nos preparar, porque um dia nós daremos conta de nós mesmos perante o Senhor. Você dará conta de si mesmo perante o Senhor. E naquele dia não vai adiantar você se comparar com outros. Não vai adiantar jogar a culpa em terceiros. Senhor, eu não me consagrei porque meu marido não deixava, porque minha mulher, porque meus filhos, porque meu patrão. Não adianta. Você vai dar conta de você. Não, porque aquele pastor tinha uma vida duvidosa. Não estou falando daquele pastor, estou falando de você. Deus vai pedir conta de você. Não do teu vecino, não do teu irmão, não do teu pai, tua mãe, do teu filho, tua companheira ou companheiro. Você dará conta de si mesmo. Você é responsável pelas suas ações. E não vai adiantar colocar excusas, desculpas ou pretextos. Não vai adiantar querer fugir da tua responsabilidade. Lembra o que disse Gálatas? De Deus ninguém zomba. Você pode engabelar as pessoas. Você pode ser um expert em enganação. Mas com Deus, nem o diabo conseguiu. Que é o pai da enganação. Então se prepare para se encontrar com Deus. Olha o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12, já estou chegando no final. Porque a palavra de Deus é viva. Diga assim, a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus não está morta. Isso é lindo de estudar a Bíblia. Que você lê e lê. E um versículo que você já leu muitas vezes, Deus te fala de uma forma diferente. E te traz uma luz de algo que você não tinha se apercebido. Porque é uma palavra viva. A palavra de Deus é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas, não algumas, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Você está preparado para o encontro com Deus? Porque você vai ter que dar contas de você mesmo perante Deus. Meu pai não foi um bom exemplo. Não estou falando de seu pai, estou falando de você. Porque a constituição do cristão é a Bíblia. A nossa legislação é a Bíblia. E nós vamos prestar contas perante Deus de acordo a como respondimos a esta palavra viva. Por isso que também temos que estar preparados nestes últimos tempos. Que tal se emitem uma lei que querem obrigar os pastores a casar pessoas do mesmo sexo? Você está preparado para ir para a cadeia?
É verdade que a Bíblia diz: dê a César o que é de César, sempre que o César não esteja violando a lei de Deus. Porque se o César está violentando a lei de Deus, eu não vou dar a César o que ele quer, eu vou dar a Deus o que ele quer. Se lembram? Pedro diz: é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Nós estamos entrando em tempos complexos e temos que estar preparados para que a serpente não venha nos enrolar. Não ignorar as estratagemas de Satanás. Ele é argiloso. Ele usa a própria Bíblia. Lembram as tentações? Ele veio com as escrituras. Então temos que discernir o espírito da palavra para não cair em nenhuma armadilha do diabo. E responder a Deus como Ele espera de nós, de acordo às Sagradas Escrituras. E agora sim, já para finalizar, vou para o último texto, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Então lembre, você dará conta de si mesmo perante aquele que tudo vê. Nada da tua vida ficará encoberto, escondido ou oculto diante de Deus. Todos os teus pensamentos e segredos vão ser revelados. O que você fez no público, o que você fez no privado. Aí diante de Deus vão cair todos os disfarces, as máscaras, as maquiagens. Porque Deus nos conhece tal qual nós somos. Aí você conhecerá quem realmente você é quando você estiver diante de Deus. 2 Coríntios 5, versículo 9. É por isso que também nós nos esforçamos para ser agradáveis a Ele. Olha que coisa. Um esforço, uma dedicação para agradar a Deus. Quer presentes, quer ausentes. Versículo 10. Porque é necessário que todos nos compadeçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Este tribunal de Cristo é o tribunal que vão passar os salvos, os cristãos, onde cada um vai receber uma recompensa, um galardão, onde todas as nossas obras vão ser passadas pelo fogo e aquilo que você fez realmente em obediência ao Senhor, para o Senhor, terá sua recompensa e terá seu galardão. Porque Deus conhece as intenções e as motivações do coração. Agora, nós que já fomos salvos pela graça, que estamos aguardando o encontro com nosso Salvador, não podemos esperá-lo de forma passiva, temos que nos esforçar. Com temor e tremor, para agradá-lo. Você dará conta de si mesmo perante o Deus que te deu a vida. Por isso Ele espera algo da tua parte. Se esforçar para valer. Trazer à luz o potencial que Deus colocou em você. Obedecer o chamado que arde no teu coração. Multiplicar o talento que Ele te deu. Se lembra na parábola dos talentos? El que tinha 5 multiplicou por mais 5, el que tinha 2 multiplicou por mais 2, mas que tinha 1 ele enterrou. E foi aquele que enterrou, foi banido, foi excluído. Porque Deus espera de nós produtividade. Deus é vida. E quando há vida, há produtividade. Deus espera que você se prepare para esse encontro. Para que quando chegue esse dia você não fuja envergonhado. Para que quando chegue esse dia o Senhor diga: quem é você? Não te conheço, se afaste de mim. Para que quando chegue esse dia desse encontro com Deus, Ele diga: ah, eu te conheço. Quantas manhãs, quantas tardes, quantas noites passamos juntos. Quantas pelejas, quantas vitórias. Entre o gozo do teu Senhor. Não espere o céu para conhecer a Deus. Seja um amigo de Deus agora, aqui. Mesmo com suas imperfeições e debilidades.
Abraão não era perfeito, mas foi chamado amigo de Deus. Se coloque de pé. Você está preparado para o encontro com Deus? É inevitável. Agora você vai se encontrar com Ele como seu advogado, que vai dizer: Pai, eu já paguei o preço por Ele, está perdoado, Ele me aceitou, Ele me recebeu. Ou você vai conhecer Ele como juiz, que vai abrir o livro e vai dizer: você não me quis, você me rejeitou. E como você é pecador, é a condenação do fogo e enxofre. Pai amado, obrigado por ter enviado o mais precioso do céu, por ter enviado Jesus, teu Filho amado, para nos salvar, para nos resgatar. Obrigado, Senhor, porque mesmo sem te ver com nossos olhos físicos, nós cremos. Bem-aventurados, felizes os que não viram e creram. Mas um dia, sim, Senhor, chegará um dia, o dia, no qual veremos o Senhor face a face. Seremos conhecidos, aleluia, como fomos conhecidos por Ele. E vamos nos deleitar vendo o rosto do nosso Senhor, do nosso Salvador. E ouviremos: vinde benditos do meu Pai. Senhor, que sejamos instrumento para encher o céu e esvaziar o inferno de aqui da armação dos Búzios e de cada local onde o Senhor nos levar. Que nossa vida, nossos dons, nossos talentos, nossa energia, nossa força esteja a teu serviço, Senhor. Nos ajuda, nos cuida, nos direciona. Obrigado, Senhor, pela tua mesa que nos lembra teu sacrifício, mas também é um ato profético, porque o Senhor disse: faça nisso em memória de mim até eu voltar. Sim, Maranata, vem, Senhor Jesus, esperamos teu regresso, teu retorno, tua volta. Estamos aguardando ansiosamente. Sim, vem, Senhor Jesus. Aleluia. Tua igreja apaixonada espera por ti. Oh, aleluia, aleluia. Respire a presença de Deus. Inale. Sim. Beba do Espírito Santo. Deixe que do seu interior fluam rios de água viva. Deixe a graça, a energia divina, a dinâmica de Deus fluir em você, para que você tenha uma semana vitoriosa. Que você pense: naquele dia eu vou me encontrar com Deus. E quando Ele aparecer, eu não vou sair correndo envergonhado, porque eu estou em dia com Deus. Seja transparente diante dEle. Não queira esconder suas fraquezas. Não, exponha: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui como estou. Me transforma, Jesus. Transforma minha vida. Transforma minhas feridas em cicatrizes para a tua glória. Transforma minha vida, transforma meu passado, meu presente e meu futuro em um testemunho do teu poder, da tua glória, Senhor. Eu me coloco nas tuas mãos, eis-me aqui, Senhor. Eu quero te ver e me alegrar nesse dia, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Glória a Deus.